unção, renovo, graça. Se prepare para crescer, se prepare para crescer, se prepare para um novo tempo de Deus na sua vida. Barreiras estão caindo por terra, barreiras estão caindo por terra, barreiras estão caindo por terra. Uma vacina cantada para cair, uma vacina cantada. Já tem gente que não está resistindo. Já tem gente que não está resistindo. Oh, o Deus que trabalha na comunhão. O Deus que trabalha na comunhão. O Deus que trabalha na comunhão. Quando eu clamo, o gigante cai. Quando eu olho, as muralhas ficam pó. Intercedendo pelo meu irmão. Deus tem para prosperar como fez com nós. Ora, eu me sinto mais forte. As doenças, eu sou abençoado. Não sei que quando eu orar, quando eu clamar, Deus me fará crescer. Ura cantar a voz, ura cantar a voz, ura cantar a voz, ura cantar a voz. A unção de Deus está sobre nós essa noite. A glória de Deus está sobre nós essa noite. Clama o nome do Senhor Jesus. Não. Mais. Dê a Ele o seu melhor. Escuta isso, Deus. Escuta isso, Pai. Escuta isso, Deus. Tem uma igreja de verdadeiros adoradores essa noite que te adora. Tem uma igreja repleta de verdadeiros adoradores que se apresenta aqui essa noite e diz: Deus, eu te adoro. Eu te exalto. Eu te bendigo, eu te enalteço. Se prepare para crescer. O ano da oração. A oração te fará crescer. Ia cantar a basura, cantar a basura. Ia mandar a basura, cantar a basura. Eu queria cantar a basura, cantar a basura. Aleluia! A basura, cantar a basura. Abra sua Bíblia comigo se você pode, para não ficar só nesses louvores. Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Deus! Livro de Jó. Deus! Capítulo de número 8, versículo 7. Glória a Deus. Depois a gente louva mais. Livro de Jó, capítulo de número 8, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Senhor. Achou, amém? Amém. Aleluia. Tem gente procurando ainda. Te espero. Fica tudo bem. Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 8, versículo 7. Eita Deus. Teu princípio, na verdade, fora pequeno. Glórias. Deus maravilhoso. Mas o teu último estado crescerá grandemente. Eu gosto de vocês que vocês são inteligentes. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome, O teu começo
O princípio da história pode até ter sido pequeno, difícil, complicado. Glória a Deus. Pequeno, difícil, mirrado. Essa até que vai dar tudo errado. Glórias, glórias. Mas o teu final, o teu último estado, crescerá abundantemente, grandemente. Não sou eu que estou dizendo, não é o Denis Matos que está dizendo, é a palavra, é a palavra, é a palavra, não é o Denis Matos, é a palavra. Diga para cá, seu irmão, o teu começo pode até ter sido difícil. Diga para ele, o teu começo pode até ter sido pequeno. Mas fala para ele, não se preocupe, porque o final vai ser melhor. Porque o final vai ser melhor. Se ele acredita, ele vai dar pelo menos uns 3, glória a Deus. Se ele receber isso, ele vai dar pelo menos uns 3, glória a Deus. Não importa como você começou, o importante é como vai terminar. E Deus está dizendo, tem um final de vitória para você. Se assente glorificando o nome do Senhor. A verdade é que existem histórias de vida que são tão tristes. Existem histórias de vida que são tão trágicas que não parecem ser histórias interessantes de se contar. E esse é o caso de uma mulher. A Bíblia não cita o seu nome. A Bíblia simplesmente a chama de viúva de Naim. E a partir do momento em que a Bíblia passa a relatar a história dessa mulher, Lucas 7, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que a viúva de Naim está saindo para fora da cidade, prestes a enterrar o seu único filho. Então entenda isso comigo. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre essa mulher, mas as poucas informações que a Bíblia nos dá nos permitem imaginar um pouco da história dela. Primeiro, a Bíblia a chama de viúva. E nós compreendemos que se ela era viúva, isso significava que ela já havia tido um marido. Segundo, a Bíblia vai dizer que ela está saindo para fora da cidade de Naim, prestes a enterrar o seu filho. A Bíblia diz que o seu único filho. Isso significa que essa mulher já havia tido uma família. Uma família comum, uma família normal, talvez como a sua família. E assim como a minha e a sua família, essa família também possuía sonhos, projetos. Quem sabe talvez aquele casal possuía o sonho de ter mais filhos. Quem sabe talvez aquele marido estava trabalhando para, sei lá, conseguir uma casa própria, ou se já tivesse, quem sabe talvez para ampliá-la. Enfim, sonhos normais e comuns que todo casal tem. Quem sabe talvez eles olham para aquela criança e o pai diz assim, quando ele crescer eu quero que ele seja médico, a mãe dizia não, ele vai ser advogado. Sonhos comuns. Mas a verdade é, e a Bíblia não nos cita como, quando, onde, em que momento da história daquela mulher, mas em algum ponto da história de vida daquela mulher, o marido dela vem a falecer. Entenda isso comigo, junto com a morte do seu marido vão-se embora também alguns sonhos e projetos daquela mulher. Como por exemplo, ela não poderia ter mais filhos. Com a morte do seu marido vai embora o sustento daquela casa. Porque diferentemente da época em que nós vivemos hoje, as mulheres não tinham liberdade no mercado de trabalho. Eram os homens os responsáveis por trazer o sustento para casa. Porém, embora a proteção daquela mulher, a proteção daquele lar, porque aquela esposa, assim como todas as esposas, possuem no seu marido a proteção, a segurança do lar. Mas o fato é que mesmo perdendo o seu marido, e embora com o seu marido, perdendo alguns sonhos, ela olha para o lado e ela percebe que ela ainda tem alguma coisa. Ela ainda possui um filho. E a Bíblia é enfática em dizer que é o seu único filho. A única coisa
que aquela mulher tinha. Eu fico imaginando, quem sabe, talvez aquela mulher então começa e decide materializar naquele filho todos os seus sonhos e projetos. Ela agora faz daquela criança o seu estímulo de vida. Ela agora todos os dias acorda, se levanta e decide lutar, batalhar. Ela decide viver em função daquela criança, porque aquela criança é tudo o que ela tem. Naquela criança está materializado todos os seus sonhos, todos os seus projetos. O tempo está passando e quem sabe talvez quando o tempo vai passando, a criança vai crescendo. E quando mais a criança cresce, mais ela olha para aquele menino e percebe que os seus sonhos estão prestes a se realizarem. Quem sabe talvez tem dias em que ela olha para aquele menino e diz: é filho, pena que o papai não está aqui para ver você crescer. Mas você está crescendo, daqui a pouco você vai entrar numa faculdade, daqui a pouco você vai se formar, daqui a pouco você vai ser um grande homem. Daqui a pouco não vai ser mais a mamãe quem vai te sustentar, você que vai sustentar a mamãe. Mas a verdade é, irmãos, que a vida ainda havia reservado coisas mais tristes para a história dessa mulher. Para mostrar para a gente que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Pode. E agora a morte decide voltar à aldeia de Naim, decide voltar naquele endereço que ela conhecia muito bem, porque já havia estado ali há tempos atrás. E como se não bastasse, insatisfeita por ter levado o marido daquela viúva, agora a morte vem e decide levar o seu filho. Decide levar o seu único filho. Decide levar todos os sonhos daquela mulher. Decide levar os seus planos. Decide levar o seu projeto. Decide levar o seu estímulo de vida. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que quem sabe talvez não tiveram ou não tem uma história tão trágica, tão triste quanto a história dessa viúva, mas quem sabe talvez a tua história, assim como a história dela, não parece ser uma história bonita de se contar, não parece ser uma história interessante de se contar. Quem sabe talvez até aqui você se envergonhe da sua história, não gosta de lembrar do seu passado, você não gosta de olhar para trás porque o seu passado te remete a dores, a perdas, a danos. A Bíblia vai nos dizer que todos se compadecem da mulher, uma grande multidão da cidade se entristece com ela. Está todo mundo se compadecendo dela. Que triste história daquela viúva. Eu fico imaginando talvez as pessoas da cidade conversando, dizendo: rapaz, que coisa triste, né? Há tempos atrás ela perdeu o seu marido, agora como se não bastasse, perdeu o seu filho, e agora? O que vai ser dela? Vai viver por quê? Vai viver para quê? Vai viver para quem? Em função de quem? Quais serão os seus sonhos agora? Qual será o seu estímulo de vida? Vai acordar para quê? Vai viver para quê? A mulher agora está sozinha. A Bíblia não cita nenhum parente dela. Entenda isso. Junto com a morte daquele menino vão embora os sonhos, vão embora os planos, vão embora os projetos daquela mulher. Ela vê tudo ir por água abaixo. Junto com a morte daquele menino, entenda bem isso. Porque quando a morte vem e leva aquele menino, leva aquela criança, a morte também leva a continuidade da história daquela mulher. Porque embora o seu marido tenha morrido, aquele menino um dia ia crescer, ia casar, ia dar o seu sobrenome para sua esposa, enfim, a história daquela família teria a sua continuidade. Mas agora vem a morte e decide roubar a história daquela mulher. Vem a morte e decide colocar um ponto final na história da viúva. Pronto, acabou. Sua história termina aqui. Sua história termina assim. A Bíblia vai nos dizer que chega o momento dela sepultar o seu filho. E o costume da época dizia que os mortos deveriam ser enterrados para fora da cidade. Por isso eu imagino eu, quem sabe talvez com a ajuda de algumas pessoas, alguns homens da cidade, que se agitam para carregar aquela maca, aquele esquife, o caixão do menino. Aquela mulher se encaminha para fora da cidade de Naim. E a Bíblia vai dizer que com ela ia uma grande multidão da cidade.
assistir o enterro dos nossos sonhos, parece que sempre tem mais gente. Eu não sei porquê, mas parece que para assistir a nossa derrota sempre tem mais gente. As pessoas estão se encaminhando naquela comitiva para fora da cidade de Naim. Naquela multidão não há alegria, naquela multidão pelo contrário há choro, há tristeza, há angústia, frustração, decepção, sonhos, mas sonhos que morreram e estão prestes a serem enterrados. Só que o que me chama a atenção é que no versículo 11 existe uma informação que vai nos roubar a cena. Porque enquanto a viúva está com a sua comitiva e caravana se encaminhando para fora da cidade para enterrar o seu filho, para enterrar os seus sonhos, para enterrar os seus projetos, a Bíblia vai nos falar de uma outra multidão. E enquanto a multidão da viúva está saindo, esta multidão está do lado de fora, vindo para a porta da cidade. Só que diferentemente da multidão em que a viúva está, o sentimento nessa outra multidão é completamente diferente. O sentimento é outro. As pessoas não vêm chorando, as pessoas não vêm tristes, as pessoas não vêm se lamentando, pelo contrário, as pessoas vêm alegres, as pessoas vêm felizes, as pessoas vêm glorificando, as pessoas vêm celebrando, porque naquela multidão não existe morte. Pelo contrário, naquela